Olá pessoal, eu vim aqui trazer uma questão muito séria, urgente e que coloca em risco a arrecadação de muitos bilhões de reais para a educação pública brasileira. Diz respeito às condicionalidades do VAR. Qual é o grande problema? O VAR ele é um elemento que foi inserido agora com o novo Fundeb, que tem uma série de pontos a considerar dos resultados, dos desenvolvimentos, das questões de equidade, que não é o foco nesse momento tratar. Eu quero tratar da questão emergencial e que coloca em risco a arrecadação deste recurso por muitos municípios, a grande maioria dos estados. Poucos foram os estados, até a semana anterior a esta mensagem, hoje é dia 25 de agosto, até a semana passada, apenas um estado brasileiro estava com a lei já adequada para receber esse recurso. Então, essa é uma questão muito séria que precisa ser levada em conta, senão nós teremos um número muito grande de municípios que serão prejudicados. Nós estamos discutindo junto ao MEC, estamos discutindo junto ao Parlamento, no entanto, nós precisamos que cada estado brasileiro faça um trabalho e garanta que esta lei seja aprovada. Nós temos uma situação dramática que diz respeito ao prazo para que a gente consiga cumprir. O município tem as suas obrigações, as obrigações do município passam pela construção e pela determinação de uma lei, de uma normativa, de uma portaria que regulamente o processo de escolha democrática dos gestores escolares é a chamada condicionalidade 1, que ela diz o seguinte, que os municípios precisam, para o provimento do cargo ou função de gestor escolar, de acordo com os critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar, dentre candidatos aprovados previamente em avaliações de mérito e desempenho. Então, essa é a função, esse é um desafio imenso para os municípios. No entanto, é um processo que a gente vai construir, que não está em nenhum momento dizendo que os gestores atuais devem ser substituídos, mas que regulamente as escolhas dos gestores a partir desta nova normativa. Isso depende da gente, dirigentes municipais de educação, do município. Nós temos a outra condicionalidade, que é a chamada condicionalidade 5, que ela diz referências à questão do conteúdo, às questões da base curricular. Diz lá que os referenciais curriculares devem estar alinhados à base nacional comum curricular e aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino. Município que não é sistema e está ligado ao sistema estadual, então que seja aprovado. Município que é sistema nas suas formas de aprovação junto ao seu Conselho Municipal de Educação. Tudo isso é muito complexo, é muito delicado, nós estamos conversando, foram várias reuniões, inclusive as situações eram mais delicadas ainda, tinham outras condicionalidades que nós não teríamos condição de cumprir, como os resultados de avaliação, em função do que nós vivemos na pandemia e do próprio sistema de avaliação do SAEB nesse período. Agora, a que eu chamo a atenção aqui e que pode já deixar sem receber, deixar todos os municípios, todos os estados que não tiverem a lei, diz respeito à condicionalidade 4. A condicionalidade 4 do VAR diz: regime de colaboração entre Estado e município formalizado na legislação estadual e em execução nos termos do inciso 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e do artigo 3º da Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, que é o chamado ICMS Educação. Então, é a destinação do valor ICMS à educação. E qual é o grande problema disso? Quem vai fazer essa lei é uma responsabilidade do Estado. Ela regulamenta como será o regime de colaboração, o processo de distribuição desses recursos, dessa cota do ICMS Educação, entre as partes, entre os municípios, e isso
não depende da nossa ação, depende da ação da Assembleia Legislativa, do governo estadual, das secretarias estaduais conscientizando os seus governos. Vejam bem, e aí nós temos uma questão muito complexa aqui. E essa lei estabelece ainda, esse material aqui que eu tenho, estou compartilhando com vocês, ele está disponível no site da Undime, no site da Undime Nacional, podem consultar lá e ter com detalhes. E aí diz assim, são exigíveis apenas para os estados as informações referentes às condicionalidades, à condicionalidade do inciso 4º, ou seja, nós municípios não teremos que ir lá no PAR, na plataforma e preencher. Quem terá que preencher isso aqui é o Estado. Lei estadual deverá ser sancionada até 26 de agosto de 2022. De novo, sancionada até 26 de agosto de 2022. Hoje, nesse momento que eu gravo para você, é dia 25. Nós estamos dialogando com o MEC, mas nós também tivemos muita dificuldade de dialogar com os estados. Se os estados não fizerem, nós não temos como exigir. Não se trata do Ministério da Educação, se trata da questão estadual. E aí diz ainda, tratando da redistribuição de no mínimo 10 pontos percentuais do ICMS, cota parte municipal com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Isso é muito desafiador. É importante esses projetos, praticamente todos os estados discutiram de alguma forma, estão em várias assembleias e é muito importante que você dirigente, que você prefeito, que você professor, questione os seus representantes. As seccionais da Undime estão buscando essas informações, mas é preciso que a gente esteja atentos, porque depois não tem como reclamarmos esse recurso. É o que diz a lei. E mudança de lei federal nesse momento é uma coisa muito complexa, né? E sobretudo por ter perdido esses prazos, esses espaços. No entanto, nós temos ainda um ponto lá que define que o período de 1º de agosto a 15 de setembro é dado para que os estados insiram a documentação e as informações no sistema do Ministério da Educação. Bom, talvez você esteja vendo isso aqui já no dia 26, no dia 27, e diga, meu Deus, mas já foi, Luiz Miguel, que adiantou você trazer isso aqui no canal, depois passou. Bom, nós estamos ainda assim, nesse caso, pedindo para aqueles que estão em processo de aprovação, que façam a aprovação, que as assembleias façam, que os governos façam, né? Nós encaminharemos um reforço da própria Undime Nacional pedindo para que isso seja feito pelos estados, mas é muito importante que, mesmo que seja feito no dia 27, 28, 1º, 2º, dia 10 de setembro, que faça, que justifique a tramitação e que se inclua até o dia 15 de setembro esta regulamentação para que todo o nosso esforço para organizar um processo de seleção, uma lei que regulamente isso, voltando a dizer, não precisa demitir diretores que estão agora, dispensar, mas que regulamente os próximos processos de indicação, todo o esforço para que a gente faça adequação curricular com base na Base Nacional Comum Curricular, façamos essa discussão no âmbito dos sistemas, nada disso terá valido a pena se a gente não cumprir, porque elas são condicionalidades. Uma das condicionalidades não sendo atendida, aquele estado já está fora. E o estado estando fora, todos os seus municípios não serão contemplados. São bilhões de reais para serem utilizados aí no próximo ano, recursos no momento que a gente precisa tanto e que estão tão escassos, tá bom? Então, reforçando aqui, peça aos deputados, peça ao secretário estadual, peça ao governador, vamos fazer um grande movimento para que a gente consiga aprovar esses documentos e que esse documento seja inserido até o dia 15 de setembro na ferramenta do instrumento do MEC. Conto com vocês, abraço e vamos compartilhar essa informação.